Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, de férias em casa, mas falando sobre o show business nacional, né? Vamos falar sobre o rap nacional no ano novo. Eu fiz um post no meu Instagram falando sobre isso, falando por que o rap ficou fora do ano novo, né? E o que isso indica pra gente. Se a gente tiver atenção, a gente consegue entender algumas coisas, né? E quais são as soluções, né? Eu desenvolvi um pouco o problema lá no Instagram, e aqui para o nosso canal do YouTube eu vim trazer algumas soluções, né, desse problema, ou explicar um pouco mais o problema, que a partir daí a gente consegue vislumbrar a solução, tá? Primeiro, vamos por parte, né? O que eu tô falando, né? O rap não esteve no ano novo. O que eu quero dizer com isso? As principais festas de ano novo, que são as festas de cidade abertas ao público de graça para a população, então você tem Copacabana com 1,5 milhão de pessoas, Avenida Paulista com 1 milhão de pessoas, né? Você tem lá Belo Horizonte, você tem a Ilha da Magia, Floripa, você tem Porto Alegre, você tem Manaus, você tem Recife, você tem Salvador, você tem grandes Fortaleza, você tem, né, todas as grandes capitais do Brasil, elas fazem um Réveillon, né? A prefeitura faz geralmente um Réveillon para milhões de pessoas, que atrai multidões, e sempre nesses Réveillons tem grandes shows. E aí a pesquisa rápida que eu fiz foi indicando pra gente que nessa virada de 25 para 26, o rap nacional, apesar de ser talvez o maior gênero quando se trata de redes sociais, ou um dos maiores, talvez o top 1, o top 2, ele varia, né, com o sertanejo, apesar da presença digital ser maciça, os números serem gigantescos, quando a gente vai traduzir isso para a rua, ainda não se traduz dessa mesma maneira. Há um gap ali, né? E a ideia é entender por que desse gap. Então, vamos lá. Réveillon de Copacabana, não tinha nenhum artista de rap. Você tinha João Gomes, né? Você tinha Gilberto Gil, você tinha Ney Matogrosso, você tinha Belo, você tinha Alok, mas não tinha rap. Réveillon da Paulista, você tinha Frei Gilson, Marcelo Rossi, João Gomes, né? Belo, mas você... Ana Castela, se eu não me engano, mas você não tinha rap. Belo Horizonte tinha Lagoon, tinha Biquíni Cavadão, não tinha rap. Recife, né? Um monte de artista, não tinha rap. Salvador, né? Não tinha rap. Porto Alegre não tinha rap, enfim, se você for olhar, Manaus não tinha rap, não tinha nenhum artista de rap nos grandes Réveillons, salvo, né, uma exceção que foi o Matuê no Réveillon de Fortaleza, que cantou para 1,5 milhão de pessoas, tá? Isso é importante a gente frisar, porque lá no Instagram eu falei sobre isso, né? O Matuê foi o único artista grande do rap nacional que fez um Réveillon grande esse ano. E para quem não sabe, né, e aqui no outro vídeo anterior eu falei um pouco sobre isso, aqui vou explicar um pouco mais. O Réveillon, ele é o filé mignon da indústria, né? Por que ele é o filé mignon da indústria? É uma das datas, talvez a data mais importante do ano da indústria do show business. Por quê? Porque todos os contratantes querem show nessa data, né? Então, hotéis querem show nessa data, né? Prefeituras querem show nessa data, produtores de evento querem show nessa data, casas de show querem show nessa data. Então, todo mundo que faz festa, né, que faz celebração, quer um artista, quer show nessa data. Então, o mercado fica hiperaquecido, o que naturalmente acaba fazendo com que os cachês se elevem. Então, não é raridade, pelo contrário, faz parte de uma parte comum da indústria, os cachês no Réveillon serem 50% maiores, o dobro, o triplo em alguns casos, vai depender de cada caso, tá? Então é um momento muito grande, não só com relação ao aumento do cachê, como também a visibilidade. E aí é um ponto que eu não trouxe no vídeo anterior, eu trago aqui agora. Você está falando de um momento onde os artistas têm a oportunidade de cantar para grandes multidões, né, que não pagaram para estar ali. Então tem até um aspecto social, né? A gente vai entrar num ponto aqui sobre essa questão social, porque quando a gente fala de rap, vem uma galera já falando desse ponto, como se isso estivesse passando batido. Não está passando batido. Quando eu falo que o Réveillon é o filé mignon, tem não só a parte de que se ganha mais no Réveillon, mas também a parte que é uma oportunidade para que pessoas que não têm condição de pagar possam assistir, né? Todas essas capitais fazem show de graça para as pessoas. Então é um grande momento para que a gente possa, né, levar cultura, levar arte para quem não pode no dia a dia gastar com isso, tá? Então essa é a análise. Não teve rap no Réveillon, mas o rap é um gênero gigante. O que está acontecendo? E aí quando eu fiz a postagem lá no Instagram foi engraçado, porque todo mundo acha que é especialista, né? Todo mundo acha que entende, e a maioria não entende porra nenhuma. Quem entende não comenta, né? Isso é engraçado pelo Instagram. Aqui no YouTube é diferente. Aqui há um nível maior nos comentários. Mas eu fui lendo os comentários e fui percebendo que as pessoas têm
colocaram dois inimigos comuns para poder explicar isso, né? O caso é, não tem rap no Réveillon e o rap é gigante, né? Então o rap não é tão gigante quanto parece ser, esse é o meu ponto. Quais foram os motivos que as pessoas trouxeram, né? O primeiro motivo, o problema é o agronegócio. O agronegócio, inclusive, se tornou, né, o novo vilão, assim, né? Apesar de que quase ninguém sabe o que é o agronegócio. Eu não tenho mais tempo para fazer isso, né? Hoje em dia eu sou casado, sou pai, mas antes eu gostava, né? Quando a pessoa falava uma besteira dessa, eu ia lá nos comentários e perguntava para ela perguntas simples para ela ir respondendo. Então, eu perguntaria para ela o que é e no que consiste o agronegócio e quem são as pessoas que comandam o agro. Né? Se você não sabe responder essas perguntas, você já parte do pressuposto que você não tem ideia do que você está falando. Né? Você está falando de uma ideia que te contaram, mas que você não sabe. Né? Então, a maioria... não, a culpa é do agronegócio. Porra, isso é uma loucura total, né? E aí as pessoas relacionam o agronegócio, naturalmente a música sertaneja, ao dinheiro público e dizem assim, olha, o rap não tá aí porque o agronegócio, né, tá tentando boicotar o rap nacional, né? E cara, de verdade, eu fico pensando assim, né? Vamos lá, o agronegócio, o que é o agronegócio? Eu falei agronegócio 85 vezes aqui, né, nesse vídeo. O agronegócio basicamente são 8, 9 empresários, né, que comandam toda a parte de agricultura e pecuária, ou seja, né, comida do nosso país, que representa uma grande parte das nossas riquezas, do nosso PIB. Né? Esse grupo de empresários, cada um deles fatura bilhão mês. Né? Bilhão mês. Vocês realmente acham, né, que esse cara um dia acordou e ele falou assim, porra, mano, quer saber? Acho que eu vou boicotar o rap nacional. Porra, cara. Isso beira o ridículo, né? Isso beira o ridículo. E quem fala esse tipo de coisa realmente não... Primeiro, não tem ideia do que é o agronegócio, não tem ideia do que é o rap nacional, e não tem ideia como pensa uma pessoa que fatura bilhão por mês. Porra, tá muito distante disso, né? Mas sim, o agronegócio tem uma ligação forte com o sertanejo, e o fato deles colocarem dinheiro no sertanejo, muitas das vezes não prejudica, mas como melhora muito um lado, acaba que o outro fica faltando. E aí, qual é a solução? Não é atacar o agronegócio. Pelo contrário, é buscar, né, os empresários, os capitalistas, os magnatas que possam injetar dinheiro no rap. Mas o problema não passa exatamente por aí. Então, o primeiro inimigo é esse, né? E tem uma outra maneira da gente poder destrinchar esse, né, quebrar esse argumento, que é o seguinte. O problema do rap não estar no Réveillon, né, que Réveillon geralmente é dinheiro público que paga, apesar de que, né, as pessoas esquecem, né, mas o governo brasileiro nesse momento é um governo de esquerda. Né? Claro que as prefeituras, cada uma tem o seu partido, mas o governo federal é um governo de esquerda. Né? A gente está em 2025 e de 2002 a 2025 passaram 23 anos com 18, 19 de governo de esquerda. Então, o Brasil, ele tem, né, um viés à esquerda no nível federal, o que muitas vezes a direita bate, critica a Lei Rouanet, que é uma burrice do caralho também, né? A Lei Rouanet não é o que o pessoal acha que é, mas enfim. Então, tem que ter calma nessa hora, né? Porque, enfim, você vai dizer que o governo de esquerda não quer apoiar um movimento de esquerda. Meio complexo. E tem um outro porém também, né? Se o problema fosse de fato o agronegócio, como que você explica João Gomes, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Biquíni Cavadão, Paralamas do Sucesso, Belo, Parangolé, né? Todas essas pessoas tocaram no Réveillon, Alok, né? Toda essa galera faz parte do agronegócio? Não, né? Você tem samba, você tem rock, você tem música eletrônica, você tem todos os gêneros, mas não tem o rap. Então o problema é o agronegócio, porque se o problema de fato fosse o agronegócio e a conexão dele com o sertanejo, só teria sertanejo, né? Mas não, tem todos os gêneros, menos o rap. Então, acho que essa não é a resposta, apesar de que o pessoal gosta de ficar, né, gritando, o agronegócio. Não é. Outra coisa que eu fui vendo lá nos comentários, né? Muitas pessoas dizendo isso é um boicote à cultura periférica, que é outro jargão que o pessoal usa, né? Que não entende nada do que está falando, mas gosta de falar mesmo assim, né? Claro que existe, não vou negar aqui que existe sim um preconceito de quem tem o poder
com a cultura periférica, com a música urbana. É claro que isso tem. Mas, por um outro lado, a gente não pode esquecer que nunca estivemos num momento tão bom, onde a cultura periférica, a música urbana, está dentro das grandes mídias, né? Das grandes apresentações, dos grandes prêmios, dos grandes festivais. Nunca o momento foi tão bom. E também não acho que haja um boicote à cultura periférica, porque, de novo, o pagode é periférico, o samba é periférico, né? E todos esses estavam no Réveillon. Então, também não é por aí. Aí, um disclaimer aqui no vídeo, né? Que é o seguinte, cara, essa mentalidade que a galera tem, principalmente do rap, os fãs de rap, carregam uma mentalidade que é muito nociva para eles mesmos, né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu trago um problema, e a primeira coisa que as pessoas fazem é dizer que há um inimigo muito grande, que ele nem sabe o que é, e que a culpa é daquele inimigo, isso de alguma maneira justifica o fracasso e a fraqueza que todos nós temos. Quando você simplesmente bota a culpa no inimigo externo, que você não tem condições de combater, não tem controle nenhum sobre ele, você justificou o seu fracasso, só que tem o pior, você não tem condições de agir. Porque se o inimigo está muito longe, você não tem o que fazer. Então, a culpa é do agronegócio. E aí você continua vivendo a vida normal, não muda nada. Essa é a mentalidade mais fracassada que alguém que trabalha com música pode ter, e qualquer outra coisa, né? Mas principalmente com música, se você é artista ou quer trabalhar com música, né? Você tem que ter uma mentalidade ao contrário, que é o seguinte, olha, tem um monte de questão mesmo, o agronegócio bota dinheiro no sertanejo, né? Tem preconceito com a cultura periférica, nego, porra, olha todo pra mim, mas beleza, o que eu posso fazer a partir disso, né? Tá ligado? Vocês lembram do Eminem, no filme do Eminem, 8 Mile, que ele ganha a batalha fazendo exatamente isso? Ele chega e fala, olha, eu sou branco, né? Sou isso, sou aquilo, tenho drogado na família, blá, blá, blá. Beleza, agora me conta uma coisa que eu não sei. Quando você coloca os problemas pra fora e fala, beleza, e agora? Aí você começa a vencer. Então, se eu trouxe um problema e vocês ficam dizendo, é boicote ou é agro, ninguém evolui. Então, eu não faço parte dessa mentalidade, né? Para mim é o contrário. Beleza, tem um pouco disso tudo mesmo, mas e aí, né? Tem coisa a mais aí. O que a gente pode fazer para melhorar? Essa é a mentalidade correta. Essa é a mentalidade que eu levo. E essa é a mentalidade que vem dando resultado, né? Para mim, para todos os meus colegas que pensam dessa maneira, tem resultado. Quem não pensa dessa maneira acaba sempre frustrado. Eu tô dando exemplo aqui desse caso de música, mas isso é pra tudo, né? Pô, por que tu tá acima do peso? Ah, porque eu tenho a tireoide. Pô, vai continuar gordo pro resto da vida, entendeu? Ah, por que tu é... Ah, não, porque meu pai me fez comigo na infância. E tu vai continuar fudido o resto da vida, entendeu? Se você sempre fica justificando, o inimigo tá lá fora e você não tem nada pra fazer, você vai continuar no fracasso total. Então, a gente pensa o contrário. Tem isso tudo aí? Beleza, e agora? Então, beleza, e agora? O rap não tá no ano novo. Qual de fato é o problema, né? E é que eu listei alguns que a gente pode ir identificando para que a gente possa, a partir do momento que a gente identificar, a gente tentar resolver. O primeiro é a gestão empresarial. Vou bater nesse ponto, né? Porque eu sou empresário de artista, não é porque eu tô nesse mercado, mas, cara, eu já lidei com vários gêneros, né? Com vários gêneros. E até hoje, a gestão empresarial no rap, ela tá muito abaixo dos outros mercados. O que eu quero dizer com isso? O atendimento, né? O atendimento. Então, um contratante faz contato com um escritório que cuida do Belo. O atendimento é um. Ele faz contato com um escritório que cuida da carreira de um artista de rap. O contato é outro. Não estou generalizando, existem escritórios incríveis do rap, existem grandes empresários, mas de modo geral há um amadorismo ainda muito grande. E de artistas grandes, não estou falando de cara que está começando, não, estou falando de gente com mais de 1 milhão de seguidores, tá? E que deveria estar fazendo bastante show. Há um amadorismo total. Então a gestão empresarial falta muito, né? Outro ponto também que provavelmente, né, quer dizer, voltando nesse ponto, né, então a falta de gestão empresarial afasta os contratantes, principalmente contratantes do governo. Para você fazer um show de Réveillon desse tamanho da prefeitura, você tem uma série de burocracias que você tem que cumprir. Se você não tem uma gestão firme, forte, né, e preparada para poder enfrentar essas burocracias, você desiste da negociação pela quantidade de trabalho que está. Né? Você fechar um show desse, tem que emitir certificado negativo, né? Você tem um monte de coisa que você tem que cumprir, né? Você recebe dias depois, né? Você tem várias questões, e se você não conhece isso, você fala, não quero, né? É muito trabalho, não quero. Então, a falta de gestão é um problema sério, e talvez isso afaste o rap desses grandes palcos. Número 2,
a mentalidade do relaxamento e da preguiça, o que eu entendo também, somos seres humanos, né, fazemos parte disso, mas dentro do rap tem muito essa ideia de que, olha, agora eu ganhei meu dinheiro, agora foda-se, agora eu vou curtir, né? Porra, a favela venceu, botei minha família bem, agora que se foda. Então no Réveillon eu não vou trabalhar porra nenhuma, tá ligado? Eu quero é ficar relaxado, né, tranquilão. E, cara, não tô aqui pra cagar regra, né? Cada um sabe da sua vida, mas essa mentalidade, quando a gente aplica ela ao artista, ela é muito perigosa, porque o artista, ele vive do palco. E se você nega o palco, em dado momento, o palco começa a te negar também, né? A gente nunca deve ir contra aquilo que é a nossa fonte de renda, a nossa fonte de carreira, a nossa fonte de felicidade. Então, essa mentalidade de relaxar, que passa por uma certa preguiça, ela é perigosa, mas com certeza também ela faz parte de um dos motivos do rap não estar lá, né? Dos artistas falarem, porra, não quero não, mano, Réveillon não quero não, tá ligado? E, enfim, é um problema também, tá? Os outros gêneros não tem isso. Os outros gêneros, a maioria luta pra estar trabalhando no Réveillon porque quer começar o ano trabalhando, quer começar o ano no palco, e isso já dá, né, o direcionamento do ano inteiro. 3. Talvez alguns escritórios de arte do rap também acharam pouca grana, né? Então, como eu falei aqui no começo, né, às vezes o Réveillon dobra o cachê, mas nem sempre a oferta vem nesse valor, você tem que ter capacidade de negociação para poder aumentar. Então, às vezes, o cara pensa, pô, mano, eu ganho, sei lá, 50 mil em cada show. Pô, vou ganhar os mesmos 50 mil para tocar no Réveillon. Porra, data que eu vou estar longe da minha família, o caralho. É muito pouca grana, né? Então, eu não vou. E aí, qual é o erro aqui? O erro é olhar só a grana, né? Porque apesar de eu ter falado no começo que é um momento importantíssimo para a grana, né? Pra gente fazer caixa. Não, quando eu digo fazer, não é só o empresário e o artista, é a equipe inteira, tá? O técnico de som, o hold, né? Essa galera, inclusive a Graxa, ama o Réveillon, luta para poder trabalhar no Réveillon e ganhar cachê dobrado. Então, não é só pensar em si, é pensar em toda a equipe. Mas não é só a questão da grana, há a questão do posicionamento, né? O posicionamento de você estar nos grandes palcos, nos grandes momentos do showbiz nacional. Se você olha só a proposta, fala, não, mano, 50 mil não vale para isso não. Mas não é só o dinheiro, é você de repente estar em Copacabana cantando para 5 milhões de pessoas, sei lá, Copacabana cada hora sai um número diferente, né? Isso é posicionamento. E tem um outro fator também, que é a fidelização, né? Quando você tá nesses grandes palcos, você vai fidelizar aqueles fãs por mais tempo. Por quê? Porque é um momento muito importante. A gente nem sempre lembra da festa junina, a gente nem sempre lembra do carnaval, a gente nem sempre lembra do nosso aniversário, mas o Réveillon é um negócio que marca muito, né? É muito marcante na vida de todos nós. Então, se você é artista e você é a trilha sonora do Réveillon de alguém, saiba, você marcou a vida dela pro resto da vida. Então você fideliza o teu fã. Quando você chega para o Matuê lá em Fortaleza, cantou para 1,5 milhão de pessoas, cara, milhares de pessoas nessa noite vão lembrar desse show pelo resto da vida delas, né? Há um impacto geracional e eterno, o que vai fazer com que essas pessoas continuem vendo o show do Matuê na tentativa de recordar aquele dia, tá? Então isso é fidelização, pensar no fã a longo prazo. Isso também é um problema no rap, as pessoas têm dificuldade de pensar, né, a longo prazo nessa questão de fidelização. O ponto 4, né, que aí é um ponto triste, né, mas a gente não pode tapar os olhos e fingir que não existe. Mas a realidade é que esse ano a gente viu muitos artistas de rap, e aí principalmente Oruan e Pose do Rodo, nas páginas policiais, né? Não vou entrar no tema se foi justo ou não sou do direito, não entendo isso, mas querendo ou não, a gente não pode fingir que isso não impacta na contratação, né? Quando um cai, a cena inteira cai. Quando o Pose cai, todos nós caímos. Quando o Oruan cai, todos nós caímos. Então, isso, querendo ou não, artistas de rap em páginas policiais afasta os contratantes, porque já vai se criando um preconceito em volta. Já há um preconceito e ele só vai aumentando. E esse ano a gente teve, ano passado, em 2025, a gente teve muito isso. Tem o fator também das produções de alguns artistas de rap serem totalmente antiprofissionais. E aí eu não estou falando mais do escritório, tá? No começo eu falei da gestão empresarial do escritório. Você liga e o cara não te responde, o cara não atende, o cara responde mal, o cara não sabe te atender, né? Imagina, você entra numa loja para comprar um produto de 50 mil reais e o vendedor te trata mal. É isso que acontece em alguns artistas do rap nacional. Não é esse o ponto. Agora eu estou falando da questão da produção local. A produção local de alguns artistas de rap chegam no local e eles parecem ser mais artistas do que o próprio artista, o que também acaba criando um preconceito entre os produtores de evento e vai afastando esses artistas de rap. Cara, o produtor de evento ele já pagou uma grana fodida, ele não quer chegar no local
e o produtor do artista xingar ele, dar na cara dele, né, quebrar as coisas. Isso acontece com todo mundo? Não, mas acontece no rap. Então a gente não pode tapar os olhos. E cada vez que uma produção faz isso, ela prejudica todos, porque no rap há o movimento. Então se um erra, todos erram. E deveria ser uma pauta importante, né? Quando a produção de algum artista fizer uma merda, todos os outros artistas deveriam cobrá-lo e falar, pô, mano, qual foi? Né? Entender, né? Tinha razão, não tinha razão, mas a violência, o quebra-quebra, nunca, né, é a melhor solução. Existem soluções melhores. Então isso também pode sim ter afastado, né, o rap dos grandes palcos nesse Réveillon. Tô dando alguns motivos, tá? E por fim, e não menos importante, né, a qualidade do show, né? A gente tá vendo, cara, artistas de rap fazendo shows grandiosos, talvez pela primeira vez no país. E aí vou dar 2 exemplos aqui. O Matuê, e não é à toa, ele estava lá em Fortaleza para 1,5 milhão de pessoas, e o Felipe Ret. O Felipe Ret também tem elevado a qualidade do show cada vez mais. Mas de modo geral, né, você vai vendo os artistas de rap, artistas que cobram caro, e a entrega do show é fraca, né? O som é ruim. Não que a culpa seja do técnico, tá? Não tô querendo crucificar técnico nenhum, não, mas não encaixa, né? O som é ruim, né? Não tem banda, ou a banda tá a la caralho, né? O cara atrasa, a qualidade do show, a entrega da qualidade não é tão boa, né? Isso é uma questão que o público mesmo fala, né? Você vai fazer pesquisa, você faz um evento e roda pesquisa, você vai ver que geralmente as críticas da qualidade do show são para os artistas de rap, né? Gritaria no microfone, o caralho. Claro que existe a questão estética da cena, mas existe como fazer isso com uma qualidade maior. Então, a falta de qualidade em alguns shows também afasta os contratantes. Ninguém quer colocar um evento para milhões de pessoas com um show que seja vergonhoso, né? Que dê vontade de sair correndo, como existem vários artistas de rap que infelizmente tem essa qualidade de show. O que não é um grande problemão, sabe? Isso dá para resolver. A gente consegue, né? Fazer uma direção de espetáculo, montar um show foda. Um caso maneiro agora, apesar dele estar vivendo um momento turbulento, mas o MC Daniel, para mim, é um bom exemplo disso também, né? Agora com uma label que ele fez, se eu não me engano é Funk, e, mano, ele criou um espetáculo, né? Cantando grandes sucessos do funk. Ou seja, direção de espetáculo faz com que a entrega seja melhor, o que valoriza o cachê, o que atrai mais contratantes. Então, resumindo aqui, né? Tirando aqueles 2 inimigos lá do começo, que o pessoal gosta simplesmente de botar na conta deles, né, que é a mentalidade vitimista, a culpa é do agro, a culpa é do boicote à cultura periférica. Merda isso aqui, tá? Isso aqui existe, mas o nosso foco não é esse. O nosso foco é, beleza, apesar disso, existem 5 pontos que estão no nosso domínio. Primeiro, a gestão empresarial, precisa melhorar da cena inteira. 2, a mentalidade de relaxar agora que eu ganhei dinheiro. Perigoso, né? Você vê o Flamengo ganhou tudo esse ano, 2025. Esse ano agora a tendência é relaxar. O que vai acontecer? O presidente, já sabendo disso, ele vai comprar mais gente foda, vai estimular a competição. A mentalidade sempre tem que ser de vitória e nunca de relaxamento. Relaxa quando morre ou quando dorme. Essa é a ideia. 3, é pouca grana, né? E aí a pessoa não enxerga só o dinheiro do cachê de Réveillon e não enxerga a questão da fidelização, né? 4, infelizmente 2025 foi um ano pautado por noticiário, né, artistas de rap no noticiário de crime, né, páginas policiais e também as produções fazendo besteira no local, o que também é muito ruim pra gente. Por fim, a qualidade de alguns shows que ainda deixa a desejar. Esse é o diagnóstico, né, do porquê o rap não esteve nos grandes palcos nesse Réveillon. É muito estranho, né? Você não tem... Pô, você pega Recife e Salvador, que são praças que o Réveillon não é só no dia 31, é dia 31, dia 30, dia 29, dia 28. São 4 dias de festa. Nesses 2 casos, não tem artista de rap em nenhum dos dias. Em nenhum dos dias. E você tá falando, cara, a gente tem vários artistas de rap gigantes, sabe, que poderiam estar ali. Você tem Cabelinho, você tem Lennon, você tem Tezeira Coronel, você tem Veig, sabe, você tem Kai Black, você tem Matuê, você tem Orochi, você tem Felipe Ret, você tem... Porra, mano. Né? Por que não estavam? Né? Por que não estavam? Então, isso trouxe aqui, então, 5 motivos que talvez expliquem por que não estavam lá. Tenho quase certeza que todos os casos que você for pensar, você vai encontrar um desses 5 motivos que eu mostrei estão lá, longe de ser culpa do agro ou boicote, né? Então, nesses 5 motivos. Se você enxergou algum outro motivo, me diz aí nos comentários que vivendo e aprendendo, a gente vai aqui se ajudando. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva.
90% do meu público aqui é masculino, é homem, tá? Então, os homens a gente não se inscreve, né? As mulheres seguem, acompanham, comentam, a gente homem a gente fica de longe acompanhando. Eu entendo, eu faço isso também. Mas eu gostaria de pedir aí a sua inscrição, né? Se você valeu a pena para você, se inscreva no canal, porque esse ano eu espero conseguir botar mais energia aqui nesse canal. E a maneira de eu saber se vale a pena ou não botar energia é ver que existem pessoas que assistem e curtem o conteúdo que eu venho produzindo aqui. Beleza, rapaziada? Espero, né, que esteja tudo certo. Já não vou me alongar. 25 minutos de vídeo longo. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve. Feliz ano novo e tamo junto. Até a próxima. Valeu.